Essa mensagem da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, é a essência do Evangelho. Se você fizer uma pesquisa hoje no Brasil, nos púlpitos, das mensagens proclamadas, está escasseando hoje a mensagem da cruz. Parece-nos que a igreja está deslocando o eixo central do cristocentrismo para o antropocentrismo. E não há evangelho, irmãos, sem a cruz. Não há evangelho sem a proclamação da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A maioria das pregações hoje são muito mais no campo emocional, do experiencialismo, que do entendimento. As pessoas querem sentir, elas não querem pensar. John Stott, num pequeno grande livro, diz que crer é também pensar. É preciso entender. Você não precisa despir-se da sua inteligência e da sua razão. Aliás, você precisa da sua inteligência e da sua razão para compreender as verdades essenciais do cristianismo. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O pregador não pode, naquilo que nós chamamos de pregação expositiva, ler o texto, embora do texto nunca mais voltar ao texto. A promessa de que não volta vazia não é a palavra do homem, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, pregação é exatamente a exposição, a explicação da palavra de Deus. Sempre que nós nos levantamos para pregar, os joelhos ainda tremem um pouquinho. É curioso isso. Às vezes as pessoas me perguntam assim, pregar para você é coisa automática? Eu falo, não é de jeito nenhum. E vocês não sabem a angústia às vezes do coração, à noite, acordando de madrugada, a mente a mil. Porque temos uma plena convicção. Se Deus não falar, o homem fala em vão. Sentimos-nos muito aquém desta grande tarefa. Então, talvez nós pudéssemos nos aliançar em conectar os bancos com o púlpito. Porque banco sem oração gera um púlpito sem poder. Para que a pregação seja no poder, na virtude do Espírito Santo, é preciso regá-la, banhá-la com óleo do Espírito. E o poder do Espírito vem mediante a oração. Então o apóstolo Paulo era um homem que pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Ele falava e demonstrava. Ele tinha escritura e tinha o poder de Deus. E Jesus disse, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Tem muita gente hoje que é doutor em escritura, mas é analfabeto do poder de Deus. Tem gente que quer ser doutor em poder de Deus, mas é analfabeto das escrituras. As duas coisas não caminham separadas, elas têm que caminhar sempre juntas. O poder é consequência das escrituras, e as escrituras requerem o poder de Deus. Você prega aos ouvidos, você prega aos olhos. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, bom, eu quero ser missionário. Eu vou ser missionário lá não sei aonde. Ok. E aqui, enquanto você está, o que você tem feito? O Ronaldo Lidório tem uma frase muito curiosa. Quem é bênção onde está, vai ser bênção aonde for. Então, não espere Deus fazer um chamado para você ir para tal lugar para pregar. Comece aqui. Comece na sua casa. Comece com seus amigos. Comece com o motorista do Uber. Comece com a atendente do supermercado. Com o balconista da farmácia. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades e pregar com convicção. Não tem pregação do Evangelho sem oposição. Nunca foi popular, nunca. Nós queremos tornar o Evangelho às vezes mais palatável, mais açucarado, mais ao gosto da freguesia. Mas o Evangelho vai sempre encontrar oposição, seja do diabo, seja do mundo, seja da particularidade de cada coração rebelado contra Cristo. Enquanto nós estamos aqui, há irmãos nossos sendo presos, torturados, condenados à morte. Não porque cometeram um crime, não porque transtornaram a sociedade, botaram o mundo de cabeça para baixo, não. É porque pregam o Evangelho. Nós vivemos hoje um cenário de cristofobia, como poucos na história. E nós precisamos estar
conscientes, meus irmãos, conscientes de que a igreja nunca foi popular para o mundo sempre odiou a igreja e vai odiar. E é por isso que Mark Lloyd Jones, muito acertadamente, disse que a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Ai da igreja se o mundo dissesse, que maravilha, vem para cá, vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos. Não, o mundo vai odiar a igreja, vai perseguir a igreja. E não foi diferente do primeiro século, e não está sendo diferente no século 21. A pregação da segunda vinda de Cristo havia produzido uma situação anormal. Quando Paulo foi pregar em Tessalônica sobre a segunda vinda de Cristo, eles entenderam errado. Eles entenderam que Paulo estava falando sobre a segunda vinda iminente, na hora, é nessa geração. E aí, o que aconteceu com os tessalonicenses? Alguns deles pararam de trabalhar. Falaram, vou trabalhar para quê se Jesus vai voltar? Não vou trabalhar mais, né? Eu vou ficar esperando. E aí o que aconteceu? Começaram a viver às custas dos outros. Meus irmãos, de vez em quando surge alguns dizendo, é nessa geração, é agora. É claro que nós aguardamos a volta de Jesus para a nossa geração. Mas afirmar que ele vem na nossa geração é ir além das Escrituras. Jesus disse que aquele dia é da economia do Pai. E todas as pessoas que ousaram marcar a segunda vinda de Cristo caíram em ridículo. Precisamos estar preparados. Precisamos apressar. Mas não podemos marcar datas. Esse foi um problema da igreja de Tessalônica. Paulo escreve para corrigir isso. Segundo lugar, havia confusão acerca do destino dos crentes na hora da morte. Capítulo 4, versos 13 a 18. Paulo diz, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Aí morre um parente. Que esperança tem? Sem ressurreição. Aí quando morria um crente, era uma tristeza só. Não tem esperança. Então Paulo precisa corrigir a mente equivocada deles, dizendo, não gente, não é assim não. Nós podemos viver com esperança. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, Ele vai trazer também com Ele aqueles que já estão lá na glória com Ele, reinando com Ele. Porque quando um crente morre, entendamos isso. Primeiro, não tem reencarnação. Segundo, não tem purgatório. Terceiro, não tem aniquilamento. Quarto, não tem sono da alma. Quinto, quando um crente morre, diz a Bíblia, seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. No momento em que a pessoa morre, a alma dela, ou o espírito, como queira, imediatamente entra na glória e começa a reinar com Cristo. Quando Jesus voltar, estas almas que estão reinando com Ele, conforme Apocalipse 20, voltam com Ele. E aquele corpo que está lá no pó, foi feito do pó, é pó. Ao ouvir a voz de Jesus, sairão dos túmulos com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E esse corpo glorificado se une àquela alma que veio com Ele, e assim plenamente glorificados, corpo e alma, estaremos para sempre com o Senhor. Isso tem o quê? Consolo.